Então, para quem está assistindo no YouTube, a gente está conversando com a professora Cris Pegorari, que ela é criminalista, advogada criminalista, mestre em Direito da Sociedade da Informação, doutoranda em Educação pela PUC Campinas, professora de Direito Penal e Processo Penal na PUC Campinas, coordenadora dos cursos de especialização em LGPD e Direito Digital da PUC Campinas e coautora do livro Crimes no Meio Ambiente Digital e Sociedade da Informação pela editora Saraiva. O que a gente está falando hoje é sobre crimes no metaverso. Bom, vamos lá. Então, assim, uma outra pergunta que eu tenho, Cris, é até o que mistura um pouco as nossas áreas, embora nós dois trabalhemos com direito digital, mas assim, eu focado na propriedade intelectual, você focada no crime. E a propriedade intelectual, ela acaba sempre sendo o objeto do crime, né? Existem os crimes contra a propriedade intelectual, desde as violações de marcas, violações de direito autoral, de propriedade industrial e etc. A gente teve uma notícia, né, algumas semanas atrás, de uma operação que teria ocorrido com o esforço conjunto de 11 estados brasileiros, né, com a Polícia Civil de 11 estados, que teria cumprido mandados no metaverso. Você conhece essa história? Quer contar um pouco dessa história para a gente? O quanto isso faz sentido para você ou não? Né? Vamos lá, o que você sabe dessa história? Essa foi a primeira atuação conjunta dentro do ambiente metaverso que tem ali reflexos criminais, né? E o primeiro aspecto que a gente tem que pensar aqui, eu refleti aqui, é a proteção de dados pessoais, né? Foi uma operação voltada tanto com aspectos relacionados à LGPD, enfim, proteção de dados pessoais, quanto de bens imateriais, enfim, né? Dentro desse ambiente de metaverso. Então, a operação tratava ali desses dois aspectos, tanto do aspecto de proteção de dados, quanto do aspecto relacionado à violação de propriedade intelectual e etc., né? A grande questão a legislação, desde a Constituição de 88, aliás, né, tem ali a proteção sobre os bens imateriais. Enfim, não é uma novidade absoluta essa questão da legislação voltada à proteção de bens imateriais. A questão esses direitos autorais, marcas registradas, patentes, enfim, segredo industrial, tudo isso, ele pode acontecer no ambiente de metaverso, que foi ali objeto também dessa operação, e ele demanda proteção jurídica. Então, a princípio, eu teria a possibilidade de aplicar a legislação a essas situações envolvendo propriedade material, né, NFT, que você domina mais até do que eu, dentro desse ambiente, como pode acontecer em qualquer outra situação, né? Essa questão da operação, essa operação chamou Operação 404, né? Ela aconteceu agora, mas já vinha ali correndo uma investigação, enfim. E aí houve, nessa operação, uma busca e apreensão de bens no metaverso relacionada a crimes contra a propriedade intelectual e pirataria digital, né? E aí, em decorrência disso, foram realizadas prisões, inclusive, né, no plano real, né, não virtual, prisões por conta de violação de crimes, né, relacionados à pirataria, propriedade intelectual, prisões de natureza preventiva, né, evidentemente, ali, prisões cautelares, né, não prisões definitivas ainda, né. Isso tem a sua importância porque é o primeiro precedente ali que surge nesse contexto de metaverso, né? Nós não tínhamos nenhuma situação ainda envolvendo aspectos criminais efetivamente dentro desse ambiente, nenhuma medida assim tão efetiva, né? Relacionada a essa questão de bens dentro do metaverso e crimes envolvendo esses bens. Havia já discussões em outras áreas do direito, né? Isso foi novidade para o direito penal, mas, enfim, eu ainda acho que isso vai gerar discussões sobre validade, sobre realização dessa busca e apreensão, enfim, né? A gente não tem, há uma proposta de criação de uma legislação que possa regulamentar aí aspectos criminais no metaverso. Já vi discussões sobre isso, mas a princípio que nós temos é a legislação que está aí, né? E foi essa legislação que baseou, que serviu ali de supedâneo para a realização dessas medidas, né?
Então, foi um primeiro precedente, né? Acho que ainda é um precedente que vai gerar discussões, né? Não acho que esse tipo de responsabilidade criminal seja fácil de condenar, de levar a uma condenação, né? Tem uma série de questões que envolvem aí o processo penal, mas foi um primeiro precedente, né? Pode ser que a partir dali nós tenhamos outros, né? Outras atuações ali no aspecto criminal envolvendo bens dentro do metaverso, né? Enfim, não sei se... Não, exatamente. Eu acho que assim é um precedente, né? E pelo menos mostra, né, que realmente não existe, desde né, da transformação digital, sempre se teve a ideia de que a internet é uma terra sem lei, né? Principalmente a hora que você tem um ambiente imersivo e as pessoas estão atrás de um avatar, elas se sentem mais à vontade, às vezes, né? E o que eu vejo nos jovens hoje é a ideia de que basta um VPN, eu vou simular um IP e eu sou irrastreável, o que não é verdade, eu canso de dizer isso. Gente, não vai nesse caminho, porque você é rastreável sempre. Você sempre tem uma conexão física real. E vamos chegar nessa conexão física. Bom, você falou em... desculpa, vamos lá. Eu ia dizer só que, na verdade, assim, crimes patrimoniais, crimes contra a propriedade intelectual, enfim, né? Até a gente teve a inclusão de estelionato eletrônico, né? Enfim, alterações recentes, 2021, no Código Penal, para tratar de furto eletrônico, estelionato eletrônico, enfim. Essas situações eu acho até mais viáveis de configurar. Lavagem de dinheiro, né? Essa operação 404 também parece que envolvia ali questões de uso de criptoativo para finalidade de lavagem de dinheiro. Tinha uma série, é uma operação complexa, tinha vários aspectos e tal. Mas eu ainda acho, né, em termos de crimes, que esses crimes que atingem integridade física, dignidade sexual, é que são ali realmente aqueles que a gente tem maiores dúvidas sobre a configuração. Até porque, né, a gente entende o metaverso, eu pelo menos entendo o metaverso como uma forma hoje lúdica de comunicação, e aí a gente vai parar nos games, né? Quantos jogos existem situações que configurariam tipificação criminal, né? A gente tem jogos como GTA, por exemplo, que é uma sequência ali de tipificação, tem mais crime ali do que no código quase, porque tudo se torna crime e os adolescentes estão participando dessa simulação, né? Como eu te disse, eu vou lá no stand de tiro, eu vou atirar numa silhueta humana, o quanto isso representa incitação à violência, o quanto isso representa uma simulação de crime. Mas por falar nisso, teve aquela questão dos jovens russos, né, que até você que me contou, de uma criação, foi no Minecraft, né, se eu não me engano, a criação de um prédio, de um órgão do governo russo, e da implosão desse prédio sendo transmitida pelo YouTube, e esses adolescentes de 14 anos foram processados criminalmente, né, por terrorismo digital. É isso mesmo? Conta essa história para a gente. Pois é, eles foram punidos, né, no mundo real por algo que tentaram praticar ali no mundo virtual. Essa é uma situação, enfim, como eu disse, se a gente considera aquilo que está dentro do metaverso como bens digitais, bens imateriais, enfim, não acho que seja inviável considerar crimes relacionados a esses bens, né? Como eu disse, desde a Constituição de 88, a gente tem a tutela jurídica dos bens imateriais, enfim, né? Outras legislações também, não criminais, também protegem bens imateriais, e eu não acho que seja inviável a questão de crimes que atentem contra bens imateriais, públicos ou particulares. Agora, um outro aspecto que você colocou anteriormente é a simulação, né? Como acontece nos games, né? Nos games eu tenho simulação, né? Tem uma produtora japonesa, a Illusion, que criou lá um game, ficou bastante conhecido, enfim, foi bastante discutido, né? Que tinha várias tarefas. Uma das tarefas ali era estuprar, né? A simulação de estupro em relação a outros personagens ali, outras personagens do jogo. Então, uma coisa é a simulação, e a outra coisa é efetivamente destruir um bem imaterial que está naquele ambiente. E aí, como é que fica essa questão da responsabilidade, né? Se de fato eu tenho uma danificação, um dano praticado em relação a um bem estabelecido dentro do metaverso, eu posso ser responsabilizado por crime de dano
ao patrimônio público, crime de dano a bem particular, enfim, como é que ficaria essa questão da responsabilidade criminal, por exemplo, né? E em relação aos jogos, claro, desde a existência desses jogos violentos sempre existiram, né? E eles sempre foram objeto de discussão, jogos que incitam xenofobia, violência sexual, de gênero, racismo, enfim, de tudo, né? Em que medida esses jogos, de fato, geram algum tipo de responsabilidade? Porque eu não tenho ali a questão do ser humano, né? A vítima não é um ser humano, né? O que eu posso discutir ali é uma incitação ao crime, é uma apologia de crime, de criminoso, enfim, a depender do contexto, mas eu não posso dizer, por exemplo, que eu tenho um crime de estupro, né, nesse ambiente, porque eu não tenho ali um ser humano como vítima, né? Então, as discussões relacionadas à configuração de crime nessas situações de simulação sempre existiram, né, e continuam existindo. E que a gente também pode trazer para esse ambiente quando se a gente pensar ali que não está atingindo o ser humano, que são duas representações gráficas pura e simplesmente. Então, são duas questões diferentes, essa questão da simulação e da representação gráfica e a situação de atingir efetivamente bens, que são bens imateriais, que são construídos dentro daquele ambiente, e aí, eventualmente, discutir uma responsabilidade nesse sentido.